Irmãos, graça e paz. Tive que gravar o vídeo de novo. Eu perdi o outro vídeo. Na última pergunta, o meu, o meu, o meu celular simplesmente pediu para eu ir esvaziando, esvaziando, esvaziando. E no esvaziar eu acabei jogando fora o vídeo que eu tinha acabado de gravar. Amém? Eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui no estudo. Mais rápido assim no sentido de tentar diminuir, porque o último vídeo deu 30 minutos. Vou ver se eu consigo diminuir aqui o tempo desse aqui. Então vamos lá, vamos iniciar com as 8 horas. Quem chegou na sua casa, na sua residência aí, deu 8 horas, comece um clamor com essas pessoas. Avisa já antes, ó irmãos, chegue 8 horas, porque 8 horas vamos iniciar um clamor. Se você chegar depois, infelizmente você não vai participar do clamor. Não precisa fazer o clamor, isso aí cada grupo estabelece o tempo, precisa ser prolongado, pode ser coisa rápida também. Vamos apresentar a vida da nossa irmã Adriana. Sentido. O texto que nós vamos estudar hoje é de João do capítulo 8, a continuação do 8. Nós paramos na mulher que foi pega no flagrante lá, né? E vamos começar do versículo 12 até o versículo 59, ou seja, até o final do capítulo 8. A introdução ela começa a seguinte, ó, no estudo passado falamos sobre a ida de Jesus a Jerusalém e toda a tratativa dos judeus em condená-lo, além de falarmos sobre a mulher que foi apanhada em adultério pelo mesmo grupo de oposição a Cristo. Então nós paramos aí, certo? Jesus desceu da Galileia até Jerusalém, que era a festa dos tabernáculos, ficou ali durante os dias da festa, né? Esse é um momento propício para a festa, e a oposição continua. Não sei se os irmãos lembram, quando do contato com a mulher adulta, Jesus teve um embate lá no templo com os judeus. Acabado esse embate, ele subiu um monte, ele volta de madrugada para o templo, ele começa a ensinar quando ele se depara com aquela situação da mulher. Jesus resolve aquela situação ali e continua a ensinar, só que depois vai chegando mais judeus, né? E o embate continua novamente. Então vai ser em cima disso aí. Hoje continuaremos a falar sobre o embate de Jesus contra os judeus no templo em Jerusalém, que procurava por meio de acusação infundadas condenar Jesus e a ignorância deles diante do discurso de Jesus, certo? Nós vamos abordar essa questão, essa resistência deles em crer em Cristo, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, indagam Jesus em N situações, né? Dito isso, então vamos direto para o estudo. No início do capítulo, a partir do verso 12, que é daí para frente nós vamos estudar, nesse capítulo Jesus diz o seguinte, ele fala que ele é a luz do mundo e aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa parte é muito interessante mesmo, que ela permeia todo o capítulo, certo? Sobre Jesus ser a luz do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, eu usei um outro texto para fazer um link com isso que Jesus fala no verso 12, que diz o seguinte, ó, já vi o pastor Felipe citar muito esse texto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude, os adjetivos, as qualidades, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó, chamou de quê? Nós fomos chamados para anunciar as virtudes, ou seja, o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, nos chamou, nós estávamos em trevas, na escuridão, sem entendimento de nada. Então Jesus nos tirou de lá, nós somos chamados com esse propósito, de anunciar a virtude daquele que nos chamou, certo? Então, queridos, olha só, dentro desses dois textos, pode ver que esse é um texto assim, concomitantes, paralelos, sinônimos, né, que eles abordam, tocam no mesmo assunto, que é Jesus como a luz do mundo. Vem uma perguntinha bem objetiva que diz o seguinte, o que vem a ser não andar em trevas, dentro do texto do versículo 12, e terá a luz da vida? Okay? Que é uma pergunta fácil para o grupo responder, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, e aqueles que o seguem não andará em trevas, ou seja, aqueles que seguem Jesus, ele como a luz do mundo, que segue essa luz, não andará em trevas.
É algo autoexplicativo, né? Se Jesus é a luz e você está na luz, a escuridão não prevalece. Mas isso tem um significado, meus irmãos, muito poderoso, porque quando a gente fala escuridão, um ditado, por exemplo, um ditado que, se a gente for usar o termo politicamente correto, proíbe, a coisa está preta. Quando a gente fala que a coisa está preta, é que você não está entendendo nada. Rapaz, deu um breu. A coisa está preta. Preto, meu irmão, não está claro. Está escuro, não estou entendendo. Não estou entendendo nada. E a palavra de Deus diz que aqueles que seguem essa luz, que é o próprio Cristo, não andará em trevas, ou seja, não terá desinformação, não terá desentendimento, não terá obscuridade na sua cabeça. As coisas serão claras, as coisas erradas ficarão claras para você, certo? E por isso que ele finaliza o texto falar que não andará em trevas, ou seja, mas terá a luz da vida, que é o próprio Cristo, né? Embaixo vai ter um texto que vai falar sobre tudo isso. Jesus como verdade, Jesus como vida, Jesus como caminho. Os irmãos já até sabem qual texto que é, né? Dentro de João mesmo. Vamos para a próxima? A próxima pergunta, meus irmãos, tem a ver com testemunho. João Batista deu testemunho a respeito de Jesus. Eu deixei esses dois textos aí, você pode pedir alguém para ler, para confirmar, né? Testemunha as pessoas falando a respeito de Jesus. E as obras de Jesus também davam testemunho de quem ele era. O próprio Jesus afirmou que o Pai também testificava a seu respeito. Os judeus começaram a questionar, né, sobre as coisas que Jesus fazia, Jesus falava muito sobre si, de quem ele era. E os judeus não aceitavam, porque tinha uma lei, tem uma lei em Deuteronômio, que diz que para aquilo que a pessoa fala seja acreditado, tem que ter o testemunha que corrobore com aquilo que a pessoa está falando, né? E as pessoas falam, você fala de si mesmo, você testifica de você mesmo, isso não tem valor, quem tem que falar é os outros. Então eu trouxe esses exemplos aí de João Batista, do próprio Deus, né, no batismo de Jesus, lá no Monte da Transfiguração, o próprio Pai fazendo, testificando de Jesus. Então é um testemunho muito válido, mas os judeus não tinham isso como, preferiam não entender. Então, em cima disso aí, eu fiz uma pergunta dizendo assim: o seu testemunho de vida é condizente com a sua convicção cristã? É condizente? Você vive aquilo que você pratica na sua igreja? Você pratica aquilo que você vive na sua igreja? Inverti a lógica agora. E aí? É condizente? É balanceado? É de igual teor? Da mesma forma que você age lá, você age fora? É condizente? É paralelo? Tá equilibrado? Isso é uma pergunta para fazer, que tem muitas pessoas que na igreja é uma benção, mas fora da igreja, misericredo. Não tem jeito não, tá? Tem jeito no seguinte assim, parece que não aprende. Esse grupo que persegue Jesus também não aprende. Tá na obscuridade, tá na escuridão. Precisa andar, seguir a luz, que é Jesus. Eu coloquei isso, meus irmãos, essa pergunta, porque muitas das vezes as pessoas questionam quem somos, muitas vezes nos julgam pela nossa família. A minha esposa uma vez contou um testemunho que ela, quando adolescente, período de adolescente, as pessoas meio que escanteava ela, né? As mães não queriam que as filhas brincassem com Eliana, mas porque a Eliana tinha algumas irmãs que já eram um pouco mais bagunceiras, e a Eliana pagava o pato por isso, e a Eliana não tinha essa... As mães proibiam de brincar, não, a irmã dela é uma bagunceira, então deve ser tudo igual. Então as pessoas às vezes julgam pela família, nos julgam por onde moramos, nosso ofício e outras coisas para dizer quem somos. O próprio Jesus disse que os homens julgavam por esse motivo, ou seja, julgavam aquilo que a vista via, né? E mesmo assim via errado. Por que via errado? Porque não tinha luz, vivia na escuridão. Você quer ver um exemplo? Jesus era julgado por esses fatores. As pessoas julgavam Jesus porque ele era de Nazaré, né? Pode vir uma coisa boa de Nazaré. Jesus era julgado por causa do ofício. Jesus, filho do carpinteiro. Olha só, meus irmãos, que depreciação, que palavra pejorativa.
como se carpinteiro fosse, né, para aquela época, pô, aos olhos dos doutores e tal, né, não tem significância nenhum filho de um carpinteiro. Se fosse filho de alguém importante da sociedade, aí tudo bem. Mas as pessoas têm o costume de nos julgar assim. Mas não permita e não aceite, né? Seja sempre quem você é, independente de onde você mora, qual ofício que você tem, seja sempre luz. Amém? Vou falar igual o Clodoaldo falou na mensagem dele. Somos chamados para ser luz, iluminar. Terceira pergunta. A incredulidade dos judeus impedia que eles fossem perdoados dos seus pecados. Quando Jesus disse que ia para um lugar que eles não poderiam ir, acharam que Jesus ia se matar. Aí eu até finalizo dizendo, quanta ignorância. Meus irmãos, esses caras, na verdade, eles não entendiam praticamente nada do que Jesus falava. E é claro que isso tem um significado, e nós vamos ver, depois deixei 2 textos abaixo que vai exemplificar legal por que eles não entendiam, né? E baseado nessa falta de compreensão deles, eu queria te perguntar o que vocês entendem, por que Jesus diz, olha, por que eles não poderiam ir para onde Jesus ia? Jesus disse, falou assim, olha, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Vocês são de baixo, eu sou de cima, vocês são do mundo e eu não sou desse mundo. Existia uma diferença clara mesmo, um contraste claro entre Jesus e os seus opositores. Isso é bem claro. Mas por que eles não poderiam ir? Será que tem alguma coisa a ver com aquela primeira perguntinha que nós vimos lá? Aqueles que me seguem, eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terá a luz da vida. Será que é por isso? Sim, tem a ver também. Olha nos comentários que eu deixei, ó. Ninguém pode ir ao céu se não crer no Senhor Jesus e naquele que o enviou. Os judeus não acreditavam. Quem é seu pai? Nós somos filhos de Abraão. Quem é seu pai? Né? Olha a declaração deles, ignoravam totalmente. Olha o texto que eu deixei que vai ficar mais claro. Olha só. Jesus declarou que eles não podiam ir para onde ele ia. Mas olha só o que Jesus falou. Por que eles não entendiam? Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, meus irmãos, eles eram homens naturais, não tinha essência do Espírito nas suas vidas para compreender essas verdades que Jesus falava. Então, tudo que Jesus falava para eles aparentava, apresentava-se como algo sem nexo, sem significado, sem sentido nenhum. Mas olha só o contraste que Jesus diz em João, num diálogo com os seus discípulos. Olha só, os judeus não poderiam ir. A pergunta é essa, os judeus não poderiam ir. Mas por que eles não poderiam ir? Ah, não tinha entendimento, não tinha luz. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos em João 14, do 2 até o 9. Ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Olha, Jesus disse que na casa do pai tem espaço para todo mundo. E ele disse que ele iria, mas depois ele voltaria. Mas para que ele voltaria? Para buscar os seus. Para levar para o mesmo lugar que ele estava, para que estivesse com ele. Esse grupo não poderia ir junto com Jesus, porque não cria em Jesus. Vou continuar o texto. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha só, aqueles que seguem Jesus, aqueles que andam com Jesus, aqueles que têm a luz de Cristo, esse Jesus vai voltar para buscar para quê? Para estar junto com ele, para ir junto com ele, para estar onde Jesus está. Tá vendo a diferença? Esses não queriam estar, eles não poderiam estar, porque eles não aceitavam Jesus, não queriam essa luz que Jesus trazia. Aí vai observando também, né? Não acreditavam só em Jesus, mas também no próprio Pai, porque eles não sabiam quem era o Pai de Jesus, né? Mesmo vós, e quando for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha Tomé, meus irmãos, dando uma barbeiragem aí. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí Jesus fala, meus irmãos, aquele texto famoso, né? João 14, 6, que diz o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. Tá vendo? Jesus tem um diálogo lá com os judeus, que eles não dão valor ao testemunho de Jesus. Ele falou, meu pai testifica em mim. Quem é seu pai? Cadê seu pai então para testificar sobre você? Meus irmãos, ignorância pura daquele grupo. Ignorância, cegos.
certo? A escuridão estava tomando aprisionados no seu intelecto. Se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e desde já agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe não tinha compreendido, estava ali. E esse texto, meus irmãos, ele é muito usado para exemplificar, não, para comprovar a teoria da Trindade, dizendo que Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo é toda uma pessoa só. Aqui Jesus diz: ó, você vê a mim, você vê o Pai. Somos um. É um texto muito usado para exemplificar essa teoria da Trindade. Então, por que eles não poderiam ir com Jesus? Porque Jesus falou: para onde eu vou, vocês não podem ir, não. Por que será que eles não poderiam ir? Eu acho que nesse texto aqui, meus irmãos, que eu li tanto de João quanto de Coríntios, deixa amarradinha essa resposta. Porque eles não criam em Jesus, eles não criam no Pai, eram totalmente fechados, não queriam entender as verdades que Jesus estava expondo, não estavam querendo enxergar a luz que Jesus estava oferecendo, e por esse fato eles não poderiam ir para onde Jesus ia, que era o céu de glória. Claro que Jesus estava falando de uma coisa futura, né? Não está falando daquele momento que ele ia se retirar, mas algo que iria acontecer. Depois ele fala sobre isso. Então vamos para a próxima pergunta, a pergunta de número 4. No domingo que se passou, o pastor Felipe falou sobre ser livre. Nos versículos 30, 31 e 36, deixa bem claro que a liberdade total se dá mediante o conhecimento da verdade, que era o próprio Cristo. Nós lemos isso lá no João 14, 6. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a pergunta que o pastor Felipe fez, né, na pregação do domingo: você já é livre ou ainda não conheceu a verdade? Olha, meus irmãos, essa parte aqui do discurso de Jesus, por volta do versículo 30 até o 36, uma coisa tem que ficar entendido, porque nós temos um grupo que se opõe a Jesus, e depois de Jesus confrontar esse grupo, o texto diz, no verso 30, que algumas pessoas passaram a crer nele. E essas pessoas que passaram a crer nele, Jesus diz o seguinte, vou ler o verso 30 para os irmãos acompanharem melhor. O verso 30 diz o seguinte: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Olha o verso 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis livres. Jesus, meus irmãos, deixou uma mensagem condicional, uma condição. Para ser livre, tem que permanecer na palavra. Amém? Tem que permanecer na palavra, a verdade. Jesus tem que permanecer. Não é só conhecer, mas permanecer. Olha o que eu deixei nos comentários aí. Lembrando que essas palavras Jesus direcionou para aqueles que haviam crido nele. A verdade é sempre esclarecedora. Ela nos mostra a verdadeira face do mal. Amém? Por que a verdade é esclarecedora, meus irmãos? Tem muitas pessoas que são enganadas durante muito tempo. E quando elas percebem a realidade, conhecem a verdade, toda aquela mentira, toda aquela ilusão, toda aquela fantasia que rodou a sua cabeça, o seu imaginário, ela deixa de existir e você nunca mais se torna refém dela. Por quê? Porque agora você sabe a verdade. Agora você sabe como que as coisas funcionam, certo? Por isso Jesus se declara a luz do mundo, para nós não permanecermos no engano da mentira, ou seja, na escuridão. O diabo não continuar nos enganando, te enganando, nem a mim, nem a você e nenhum de nós. Lembrando novamente que Jesus disse para permanecermos firmes na palavra. Olha a condição aí, permanecer firmes na palavra. Por isso que eu falo, meus irmãos, que é permanecer até o fim, certo? É continuar, sem parar, sem cessar e sem vacilar. Os judeus acharam que Jesus falava da escravidão servil, né? E o povo chegou e falou assim, mas Senhor, você está falando dessas coisas aí? Nós nunca fomos escravos. E essa parte aí, meus irmãos, eu fiquei numa dúvida. Ou eles estavam usando de má fé, né? Porque como que eles falam que eles nunca foram escravos? Eles dizem que nós nunca fomos escravos, quando você fala ser livre. Nós somos filhos de Abraão. Aí você pode entender duas coisas. Ou eles mentiram, né? Só por gosto de rebater Jesus, porque eles foram escravos no Egito. Eles foram escravos dos persas. Eles foram escravos do Babilônio. Eles eram escravos atualmente dos romanos. Como que eles dizem que nunca foram escravos?
E você pode pensar também que eles falaram com relação a Abraão no sentido do quê? Que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. É Isaac, filho de Abraão? Eu estou confundindo aqui, Isaac é filho de Jacó. Filho de Abraão. É Isaac mesmo. Vem para mim, deu um bug agora na minha cabeça aqui. Isaac, né? Beleza, deu um bug agora na minha cabeça. Jacó e Esaú, que é filho de Isaac. Ou seja, eles podem ter relacionado Isaac, que era filho de Abraão, com a Sara, que era livre, e escravo, no caso de Ismael, filho da outra lá, né? Que era a escrava dele, que era a escrava da mulher dele, era a serva da mulher dele. Então ele falou assim: nós não somos escravos, não somos filho da escrava, somos filho de Abraão, de Sara, de Isaac, somos descendentes deles, não da escrava. Então fica aí, fico mais, eu acho que no pensamento que ele estava relacionado à escravidão, relacionado a Agar, né? E não as outras vezes que eles viveram escravo por outros povos. Mas essa pergunta, meus irmãos, ela incomoda. Você já é livre ou ainda não conheceu a verdade? Porque o mesmo texto diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Não foi liberto porque não permanece ainda na verdade. Amém? E a Bíblia diz que se nós permanecermos na palavra, meus irmãos, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus, porque o discípulo, ele não desiste. Toda pessoa que vem para a igreja, aceita Jesus e tem a vida e depois abandona, ele não permaneceu na verdade, não pode ser chamado de discípulo. Não permaneceu na verdade, né? Então, tem uma condição aí, certo? Vamos para a quinta e última pergunta. Os judeus requeriam para si a filiação abraâmica, porém Jesus se autodeclarava filho de Deus. E Jesus ainda se declarava ainda maior que Abraão, meus irmãos. Antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Isso deixava o povo mais doido. Mas como? Você não tem nem 50 anos, como você diz? Umas besteiras dessa aí? Mas vamos lá. Então Jesus se autodeclarava filho de Deus. E os judeus foram declarados. E Jesus fala que eles são filho do diabo. Olha só, meus irmãos. Porque eles não aceitavam a verdade e além de arquitetar um homicídio contra Jesus. Filho de Abraão o quê, rapaz? Vocês são filho do diabo. Não aceitam a verdade, porque o diabo sempre ele é o pai da mentira, né? E ainda arquitetam um homicídio contra mim. Vocês dizem ser filho de Abraão, vocês são filho do diabo. Agora, meus irmãos, vem outra pergunta muito parecida com a pergunta 3 que eu tinha feito lá, mas ela tem uma afronta aí, né? Você já se declarou crente para alguém, porém outra pessoa te disse que você não parece devido às suas atitudes ou comportamentos? Meus irmãos, isso aí é doído, tá? Você é crente? Eu já vi até uma peça já, uma encenação de um cara que vivia a vida doidado. E no final ele fala que você é crente? Porque as atitudes deles não correspondiam em nada, meus irmãos, não correspondiam em nada com aquela declaração dele. Então você já se passou por uma situação dessa? Eu estou falando isso por quê? Porque esses judeus se diziam filho de Abraão, não aceitavam a verdade, arquitetavam um homicídio contra Jesus, não seguiam as leis de Moisés. Então isso não era condizente. Jesus está falando na cara deles, você não é filho de Abraão não, você é filho do diabo. Então, quando a pessoa fala que nós não parecemos crente, por mais que nós nos declaramos, rapaz, você não parece um crente, nós vamos me desculpar. Você pode estar falando da boca para fora, que você não é crente, você não tem atitude de crente. Alguma vez você foi confrontado assim? Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Esse tipo de confrontação, esse tipo de observação feita ao respeito daquelas pessoas que se declaram crente, meus irmãos, isso é uma facada poderosa ainda. É de matar. Porque é como ouvir Jesus falar para você, você não é filho de Abraão, você não é meu filho, você é filho do diabo. É doído, irmãos. Isso não é bom de ouvir uma coisa dessa. É tão gostoso quando você não declara nada e a pessoa diz, você é crente. E você fica curioso. Por que a pergunta? Eu falo, não, eu estou vendo o seu comportamento, suas atitudes. Isso chega a infla a gente, né? De alegria. Amém? Então deixa essa perguntinha para os irmãos, procurem ver, procurem observar o porquê, se
se isso já aconteceu com eles. De repente alguém não vai ter coragem de falar isso, mas vai falar, eu tenho um amigo, um conhecido, né? E vai usar esse meio aí para poder dizer que já ouviu esse tipo de situação. Tá certo? O estudo de hoje era esse aí. Eu nem abri ele com oração e vou terminar com oração. É um vídeo resumido, com um pouco de explicação. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida, depois os irmãos mandam para mim no WhatsApp mesmo, que eu vou estar esclarecendo a dúvida dos irmãos. Beleza, amigos? Irmãos, um beijo no seu coração e até amanhã em nome de Jesus. Amanhã eu vou estar indo no estudo do Clodoaldo mais o Claudinei. Na semana passada eu tive na casa da irmã Maria, onde foi a irmã Maria e o Josi. Então amanhã eu vou estar no Clodoaldo mais o Ney. O pastor Felipe vai fazer o inverso, né? Deve ir lá na casa do Josi, porque a irmã Maria vai visitar, o grupo da irmã Maria vai visitar o grupo do Josi. Amém? Todos na paz e mais uma vez um beijo no seu coração.